Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas histórias e hoje nós vamos falar sobre um personagem chamado Sansão. Está registrado no livro de Juízes, no capítulo 13 em diante. Como vocês já sabem, porque estão acompanhando as histórias passadas, o povo de Israel vivia bem, em paz, com fartura, quando adoravam somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando eles decidiam seguir outros deuses, fazer o que era errado, não agradava a Deus, e Deus fortalecia o inimigo, e o inimigo entrava na terra de Israel e deixava aquele povo escravo, e as bênçãos do Senhor se afastavam daquele povo. Nessa história, como o povo voltou a pecar, Deus então levantou os filisteus, os inimigos muito maldosos, contra o povo de Deus. E ali eles ficaram por 40 anos escravizados. E a Bíblia nos conta de um casal da tribo de Dan. Eles não tinham filhos porque a mulher, ela era estéril. Estéril é aquela mulher que não pode ter filhos de jeito nenhum. Mas Deus enviou um anjo para falar com eles. E o anjo disse que ela teria um filho. Mas este menino seria muito especial, pois ele viria ao mundo para livrar o povo da escravidão. Ele viria para derrotar os filisteus. O anjo disse que esse menino não poderia tomar bebidas fortes, como vinho, cerveja, e também não poderia passar navalha na sua cabeça, ou seja, não poderia cortar os seus cabelos. E passado o tempo, lá estava o menino, e ele se chamou Sansão. Ele crescia com muita saúde, e este menino cresceu, e ele se tornou um homem muito forte. Sansão, ele veio com aquele propósito de libertar o povo da mão dos filisteus. Quando os filisteus vinham para matar Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, fazendo forte, e ele vencia o inimigo. Teve vezes ele matar 1000 homens sozinho. Depois que ele matou tantos homens no deserto, ele ficou com sede e ele começou a clamar a Deus. Ele orou a Deus pedindo: Senhor, dai-me água, Senhor, porque eu estou com muita sede. E sabe o que Deus fez? Deus fez brotar de um buraco água, e Sansão pôde ali saciar a sua sede. Veja, o Deus que Sansão servia é o Deus de milagres, é o mesmo Deus que eu sirvo, e eu quero que você sirva também, porque este é o Deus todo-poderoso que atende às necessidades daquele que o busca, daqueles que pedem a ele, ele atende às nossas necessidades. Uma vez, Sansão estava no caminho e apareceu um leão. Vocês acreditam que Sansão, com as suas mãos, ele matou o leão? E quando ele foi para matar o leão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele foi ali e matou o leão. O que eu quero dizer é que Sansão não tinha uma força sobrenatural, porque ele era um super-herói. Não. A força que Sansão tinha vinha da parte de Deus. Todas as vezes que Sansão derrotou o inimigo, é porque o Espírito de Deus se apossava de Sansão. A Bíblia conta que Sansão, ele tinha um cabelo bem comprido e ele tinha 7 tranças. Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tinha 7 tranças, é assim que a Bíblia diz. E ele nunca tinha cortado o seu cabelo. Muitas pessoas acham que a força de Sansão estava no cabelo, mas eu quero aqui dizer que a força de Sansão não estava no cabelo, e sim em Deus. Era o Espírito de Deus que fazia Sansão ser forte. Um dia, Sansão começou a namorar com Dalila. E os inimigos de Sansão, os filisteus, vendo que Sansão estava apaixonado por Dalila, os governadores chamaram Dalila para conversar. E eles ofereceram dinheiro para Dalila descobrir
qual era o segredo de Sansão. Por que Sansão era tão forte? Que se ela descobrisse, ela ia ganhar muito mais dinheiro. Então Dalila começou a namorar e encantar Sansão com a sua beleza. Sansão ficou muito apaixonado por Dalila. E por várias vezes Dalila começou a perguntar para Sansão: Sansão, de onde vem a sua força? E ele começou a mentir para Dalila. Ele falava assim: se você me amarrar com umas cordas feita lá de tal árvore, eu vou perder minhas forças. E ela esperava Sansão dormir, amarrava ele com aquelas cordas e falava: Sansão, lá vem os filisteus. E quando Sansão levantava, desatava aquelas cordas que ela tinha amarrado bem forte nele. Por várias vezes ela questionou Sansão, e a Bíblia diz que ela foi tão insistente que Sansão estava já cansado de ficar mentindo para ela. E Sansão estava apaixonado. E Sansão disse assim: Dalila, a minha força vem dos meus cabelos. Se cortarem os meus cabelos, aí sim eu perderei as minhas forças. Sansão, então, dormiu no colo de Dalila. E o que Dalila fez? Pegou uma tesoura, com ele bem quietinho, ela cortou os cabelos de Sansão. Ela cortou as tranças de Sansão. Ela deixou os guardas escondidos. E ela chamou ali: Sansão, Sansão, lá vem os filisteus, Sansão! A Sansão acorda, dá um pulo e ele vai para cima dos filisteus. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava mais com Sansão. É assim que o pecado faz conosco. Uma coisinha aqui não tem importância, outra coisinha ali não tem importância, uma mentirinha aqui não tem importância, eu desobedecer a mamãe ali não tem importância, porque parece que nada acontece com a gente, tá tudo bem. Eu pequei um pouquinho ali, mas não, já vou para a igreja hoje, tá tudo bem. A minha mãe não descobriu mesmo? Tá tudo bem. Então eu vou pecando, só que chega uma hora que nós ficamos sem créditos com Deus. E o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos impede de morar no céu. Por isso, nós não podemos pecar. E se nós pecarmos, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, porque Deus ama você, mas ele não ama o pecado. E Sansão, ele foi pecando muitas vezes. Se você ler todos os capítulos de Sansão, você vai ver quantos pecados Sansão cometeu. E até então, Deus ia se apossando, o Espírito de Deus ia se apossando de Sansão para vencer os inimigos. E chegou o momento que Sansão brincou com Deus. Então o Espírito de Deus se afastou dele. Assim quero dizer para vocês que quando nós começamos a pecar, o Espírito de Deus também se afasta de nós. Nós ficamos assim, sem luz. Porque quando nós pecamos, o Espírito de Deus se afasta e nós ficamos numa escuridão. Sabe o que os filisteus fizeram com Sansão? Eles furaram os olhos de Sansão e levaram Sansão escravizado. Sansão já não tinha mais a sua força, porque o Espírito Santo tinha se afastado dele e ele foi preso. Todos os governadores, todo o povo filisteu se reuniram num estádio, como se fosse um estádio de futebol, bem grande. Eles chamaram Sansão, porque os filisteus gostavam de se divertir com as pessoas. Era como se fosse um espetáculo para eles verem o povo ali sendo judiado. Muitas vezes eles soltavam animais para comer eles vivos e eles davam risada. Eles gostavam de ver a maldade e eles chamaram Sansão ali para divertir este povo. Sansão já fazia algum tempo que estava ali preso e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Mas quero que vocês entendam que a força de Sansão nunca esteve no cabelo, e sim em Deus. Veja só o que Sansão fez. Sansão pediu para que o guarda levasse ele até perto das estruturas, porque o guarda entendeu que ele queria se apoiar. E ele estava cego, ele não enxergava nada. Mas a Bíblia diz que ele fez uma oração a Deus, uma oração de arrependimento. E ele disse assim: Senhor, só mais uma vez,
Só mais uma vez, Senhor, volte em mim a tua força. Põe em mim, Senhor, a tua força, só mais uma vez, e que morra eu e morra os filisteus. E neste momento, a Bíblia diz que a força do Senhor se apossou de Sansão. Ele começou a empurrar as colunas daquele estádio. E quando ele fez isso, a Bíblia diz que então que todo o estádio veio ao chão. E ele gritou bem alto e disse assim: morra eu e morra os filisteus. A Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que em vida. Infelizmente, Sansão também morreu, mas ele deixou o povo livre de todos os filisteus, porque todos que estavam ali morreram. Não era para ser desse jeito. Se ele tivesse obedecido a Deus, ele não precisaria morrer. Mas Sansão fez muitas coisas erradas. Deus não se agradou das atitudes de Sansão. E mais uma vez eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A força de Sansão não estava no seu cabelo, e sim na sua obediência. Sansão só perdeu as forças porque o Espírito Santo se afastou dele por causa da desobediência, porque ele se misturou com mulheres que não serviam a Deus. Por isso que nós precisamos orar a Deus quando nós formos namorar, para Deus nos apresentar um homem do bem, para Deus te apresentar uma mulher do bem. Não podemos nos misturar com pessoas que não servem a Deus, porque a Bíblia mesmo diz: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não, não andarão dois juntos. Por isso, até com quem nós vamos namorar, até a nossa amizade, nós temos que falar a mesma língua. Não podemos também ter uma amizade com uma pessoa que não acredita nesse Deus. Pessoas assim vão querer te afastar desse Deus Todo-Poderoso. Tome cuidado com as suas amizades. Se você tem uma amizade com alguém que mente, que manda você mentir para a sua mamãe, se afaste dela, pois ela não é uma amizade boa. O pecado, ele é quebra de aliança. Desde Adão, nós somos feitos pecadores por causa de Adão, né? Então, quando Adão pecou, ele quebrou a aliança com Deus. Por isso, nós ficamos impossibilitados de entrarmos no céu. E o pecado, ele continuou vindo, né, através de gerações e chegou até nós. Então, como nós pecamos, nós não temos acesso a Deus e nem ao céu. Mas Deus, por nos amar tanto, ele enviou Jesus, que veio ao mundo com uma missão. Jesus foi criança como você e eu. A única diferença de Jesus é que ele nunca pecou e precisava alguém morrer derramando um sangue puro, sem pecado, para salvar as nossas almas do inferno. Por isso Jesus veio, morreu numa cruz e com isso, para quem aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, a aliança, ela foi restaurada novamente para hoje nós termos acesso a Deus. Jesus não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à direita do Pai. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele vem buscar um povo escolhido, aqueles que o recebem como o único e perfeito Filho de Deus, aqueles que o recebem como o único Salvador. São esses que vão morar no céu. A Bíblia diz que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem morte. Lá no céu nós vamos viver eternamente, um lugar maravilhoso, escolhido e preparado para nós. Por isso, lembre-se de pedir perdão dos seus pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. Quando Jesus entra no nosso coração, o nosso coração fica mais alvo do que a neve. Isso significa o quê? Que fica limpinho, limpinho, limpinho. Quando falamos de coração, estamos falando das nossas emoções. Cuidado com as suas emoções, cuidado. Se você seguir muito as suas emoções, você acaba pecando. Então, olhe um pouquinho para a sua razão e pergunte: eu posso fazer isso? Se eu fizer isso, Deus irá se agradar comigo dessa atitude? Faça essa pergunta. Deixe a razão responder para você e não a emoção. Assim terminamos mais uma história. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e corre lá na playlist
que tem um monte de histórias lindas para você assistir. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.